Boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Baralho Cigano. Para quem está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Vanessa Fávero, tá? Eu dirijo o Espaço Holístico Baralho Cigano e nós temos esse canal do YouTube para falar de espiritualidade, né? Como a gente busca o equilíbrio. E um dos assuntos em que as pessoas que vêm aqui, né, procurar nossa terapia através do baralho cigano e os próprios internautas têm pedido para que seja mais falado a respeito dos vampiros energéticos, né? Existem diversas classificações de vampiros energéticos. Uma dessas classificações são as pessoas manipuladoras e também as pessoas depreciadoras. Muitas vezes, na maior parte das vezes, os manipuladores também usam, né, a depreciação, por isso que nós resolvemos unir estes dois temas. Bom, primeira coisa, pessoal, por que uma pessoa vai vampirizar uma outra, vai procurar sugar a energia dessa outra? Normalmente porque essa pessoa tem uma baixa vibração, né? Ela não tem essa conexão com o divino para manter a sua energia, então ela vai buscar essa energia em outra pessoa ou em outras pessoas, né? Algumas pessoas já são acostumadas a puxar de pessoas específicas e outras saem puxando aí de todo mundo. O manipulador, normalmente, ele já tem pessoas específicas como alvo, né? Primeira coisa que o manipulador faz, pessoal, ele quer saber de tudo da sua vida, tá? Só que hoje em dia as pessoas estão mais sofisticadas. Antigamente o manipulador era muito visível, ele chegava para você e falava: olha, ou você faz isso, ou eu não te dou aquilo, ou eu não farei aquilo. Então ficava muito claro. Hoje em dia as pessoas têm se sofisticado neste aspecto, né? Então, muitas vezes o manipulador ele usa perguntas indiretas para saber o que ele quer saber da sua vida, né? Então, vamos dizer, eu dou cursos fora e tal, e às vezes a pessoa quer saber se eu vou estar trabalhando no final de semana em outro local, qualquer coisa assim. Ao invés dele chegar assim diretamente e falar: Vanessa, você vai trabalhar em outra cidade, você vai dar algum curso? Não, ele pergunta assim: você vai estar na loja sábado? Né? O que ele espera disso? Que eu chego e falo: não, eu não vou estar na loja sábado, porque sábado eu vou estar em tal cidade fazendo não sei o quê. Ou seja, ele fez uma pergunta indireta e eu dei para ele todo o histórico que ele queria, né? Dei toda a informação. Se você já é uma pessoa mais atenta, né? Você fala: não, simplesmente não, você não dá. E a pessoa, você vê que a pessoa fica assim com aquela cara assim, né? E o resto? E aí eu continuo fazendo as minhas coisas e finjo que só respondi aquilo que ele realmente queria saber, tá? Então ele vai estar sempre buscando informações de forma direta ou de forma indireta sobre a sua vida. E às vezes é bem engraçado que o manipulador ele se faz de seu amigo, ele se faz de preocupado, né? Então, se por exemplo ele pergunta alguma coisa e você fala: olha, eu não gostaria de falar desse assunto, ele vai fazer aquele tipo assim: ai, mas sabe o que é que eu me preocupo com você, eu quero saber. Tá, vem disfarçado de carinho, vem disfarçado de amor, disfarçado de preocupação, né? Mas a gente vê o que está imbuído atrás. Uma outra coisa que o manipulador costuma fazer é isolamento, que é até uma técnica quase que de terrorismo. Como é que ele faz isso? Ele vai retirando as pessoas de perto de você, tá? Amigos que você gosta, que você se afiniza, parentes, né? Evita que você tenha relacionamentos. Para que ele faz isso? Para que sobre só ele, né? O ser humano, ele tem uma necessidade imbuída de compartilhar, de pedir ajuda. Então, se eu tenho só aquela pessoa como próxima a mim, tudo eu vou recorrer àquela pessoa, tudo eu vou falar com aquela pessoa. Como é que esse manipulador ele pode fazer isso? Sabe aquela pessoa que chega assim: aquela sua amiga, não sei, eu acho ela estranha, né?
Então, ela não vai falar mal, como ele é manipulador, ele já tem esse artifício, ele não vai falar mal diretamente. Ele vai plantar uma semente em você para que você passe a ficar mais atento e a desconfiar daquela pessoa. Ou então, nossa, sabe, aquele seu amigo, quando você tava de costas, ele olhou de um jeito assim esquisito que eu não gostei. Aí você já fala, quer dizer que quando ele tá olhando para mim, eu tô olhando, ele olha de um jeito, quando eu viro as costas, ele já olha de um jeito estranho para mim, né? Vai vendo se essa pessoa faz isso com muita frequência, né? Que aí quando você vê, você vai achando ruim desse, ruim daquele, né? E vai se isolando. Aí, digamos que você é uma pessoa mais atenta, você percebe essa semente de maldade no manipulador e não releve, né? Esses comentários venenosos, digamos assim. Tem alguns que chegam ao cúmulo de aí fazer o contrário. Ele começa a te depreciar para as pessoas, para que as pessoas saiam de perto de você quando ele vê que não funciona. E muitas vezes, tá? Isso imbuído como se ele estivesse cuidando de você, como se ele estivesse sendo legal com você, tá? Tipo, eu fui na casa da fulana, ela tava tão chateada, sabe? Eu falei com ela. Aí vai colocando, fazendo colocações sobre aquela pessoa que a diminuam e faça com que o manipulador saia assim, como eu sou legal, né? Porque como ele é vampiro, ele precisa, né, de se colocar acima do outro para se sentir bem, tá? Outra coisa que o manipulador usa muito, pessoal, mentira, tá? Ele mente descaradamente. E detalhe, ele é capaz de mentir sobre a mentira. Eu tive contato com uma pessoa com esse perfil, e vamos dizer, às vezes eu não queria criar conflito, tá? E não discutir aquele assunto naquele momento. Aí fala, vou esfriar a cabeça, tal, né? E deixar para falar isso numa outra ocasião. Aí você chega para a pessoa e fala, olha, quando você falou isso, a pessoa fala, não, eu não falei isso de forma alguma, eu não penso assim, porque aí o manipulador, ele sabe quando ele vai ser confrontado e ele não tem saída, e ele tem essa capacidade de dizer que ele não fez, que ele não falou, né? Outra coisa, pessoal, para detectar esse tipo de perfil, tá? A pessoa não pede desculpa. Se por acaso você pegar um manipulador numa situação em que ele não tem saída, em que a máscara dele cai, ele simplesmente pode se isolar um tempo e depois voltar como se nada tivesse acontecido, mas ele jamais vai chegar para você e falar, olha, eu fiz isso, foi chato, você me desculpa, eu me arrependi, porque ele não se arrependeu. Tá? Ele fez aquilo de caso pensado. Então, quem faz de forma planejada não sente culpa, logo não pede desculpas. É diferente, por exemplo, de eu estar nervosa um dia e não tratar uma pessoa da forma com a qual ela merece, e depois reconhecer que eu fiz aquilo e falar, olha, fulano, você vai me perdoar, aquele dia eu estava um pouco nervosa, estava um pouco agitada e acabei falando isso ou aquilo para você, mas não era nada pessoal, né? Ele não tem esse arrependimento. Qual são as intenções reais do manipulador? Basicamente a gente tem vários tipos, mas basicamente nós temos dois que são mais frequentes. Um é o manipulador, que ele quer você só para ele, por isso ele quer controlar tudo, ele quer saber de tudo e quer você isolado. E existe um manipulador que quer te destruir, que é o mais perigoso, tá? Então, ele vai usar te cercar de todas as formas para depois desmoronar a sua vida, desmoronar o seu equilíbrio, pessoal, tá? Algumas vezes as pessoas, elas detectam essa manipulação, elas sentem vontade de mostrar para as outras pessoas quem é aquela pessoa e o que aquela pessoa está fazendo com ela, e é totalmente desaconselhável isso, pessoal. Por quê? Porque o manipulador faz um jogo, tá? Que se você for confrontá-lo com as outras pessoas, ele vai acabar saindo como vítima, tá?
E você como o grande vilão, a pessoa fala, imagina, eu me preocupava tanto, eu ajudava tanto, eu fiz, eu aconteci, né? Olha que pessoa ingrata, que pessoa injusta. E aí ele consegue o que ele queria de alguma forma, que é destruir a sua imagem, tá certo? Então, assim, o que a gente sugere que se faça em relação a esse tipo de coisa, como inverter este julgo, né? Primeiro, não sinta culpa, que o manipulador ele usa muito de culpa, tá? Ai, mas, poxa, como você não vai fazer isso pra mim, né? É tão legal, tão bacana. E aí você se sente culpada, e mesmo sem a sua energia querer estar próxima, ou você não querer executar determinada coisa, você pode acabar cedendo, tá? Então, detectou, não tenha culpa, não, deixa, não quero, tal, né? A outra coisa que se pode fazer, pessoal, é usar o mesmo jogo que o manipulador, tá? Você pode descobrir os pontos fracos desse manipulador e usar essa mesma técnica. Entretanto, pessoal, isso é totalmente desaconselhável, né? Porque você vai baixar a sua vibração, você vai agir de uma forma que não é adequada energeticamente para você e não vai atrair o bem para você. E além disso, dificilmente, se você não é uma pessoa cínica, você vai conseguir jogar de igual para igual com pessoas que tenham essa qualificação, tá certo, pessoal? Então, o conselho geral, tá? É fazer o quê? Sai fora, tá? Uma pessoa que verdadeiramente gosta de você, ela vai, em primeiro lugar, te respeitar, ela não vai ser uma pessoa invasiva, ela vai aceitar de você as informações que você quer dar, no momento que você quer dar, e se você quiser dar, tá? Ela não vai te colocar numa parede para te obrigar a fornecer aquelas informações para ela, tá certo? Então, tá? Depois nós vamos falar um pouco mais dessa parte de manipulação, falando também da parte espiritual, como é que você pode agir neste contexto num próximo vídeo, tá? Quem quiser entrar em contato com o nosso espaço Baralho Cigano ou falar comigo, né, para falar mais sobre esse assunto ou sobre outros assuntos, o nosso WhatsApp é o 13 9991 720371, ou compareçam, né, pessoal, no nosso espaço Baralho Cigano, pra gente bater um papo, tomar um café, né, que fica situado à rua 15 de novembro, 165, loja 9B, aqui no centro de São Vicente, tá certo, pessoal? Gratidão a todos, muita luz e muito axé. Um beijo de boa noite e até o próximo vídeo, meus amigos.